Conhecimento, curiosidade, ambições e descobertas são palavras que despertam em nós certo entusiasmo, não é mesmo? Elas criam uma vontade de ir além dos nossos limites, de enfrentar os nossos medos e algumas vezes até mesmo ignoramos questões éticas a fim de se alcançar um objetivo. Em um cenário frio e chuvoso, numa época marcada por mudanças sociais e inovações científicas, um ato de criação desafia as leis da natureza e provoca uma série de eventos tão inesperados quanto assustadores. Nesse vídeo regressaremos ao século XIX. A Revolução Industrial estava a todo vapor. E é nesse cenário que Mary Shelley dá vida a uma das obras mais importantes da literatura gótica e da ficção científica. Mas antes de começarmos a nossa caçada, já sabem, né? Se inscrevam no canal e nos ajudem a manter este projeto ativo e engajado, ok? Nosso protagonista é Victor Frankenstein, um jovem cientista ansioso por conhecimento. Sua busca incansável pelo avanço científico da época o leva a criar vida através de métodos um tanto quanto controversos. E apesar dos vários alertas feitos pelo seu melhor amigo, Victor acaba trazendo ao mundo algo que nem mesmo ele pôde compreender e aceitar. O monstro de Frankenstein é um ser extremamente inteligente e sensível, mas a sociedade o exclui por sua aparência. Ao dar vida àquela criatura composta de restos humanos costurados, Victor dá início a uma série de tragédias. A criatura, logo que é rejeitada pelo seu criador, sai em uma busca solitária por aceitação, amizades, família e amor. Mas a cada olhar de pavor e gritos horrorizados, o monstro foge, deixando para trás corpos, fogo e sangue. A criatura, assim como uma criança, nasce totalmente vulnerável, porque não entende as questões básicas da vida. Como uma tela em branco, ele é influenciado pelas rejeições e pelo isolamento, tornando-se uma criatura amargurada e vingativa. Isso nos leva a refletir sobre como a sociedade e o ambiente moldam a identidade e o comportamento das pessoas. A alienação que ele sofre desperta a compaixão dos leitores e levanta questões importantíssimas sobre preconceito, empatia e aceitação. A criatura, então, no auge de seu desespero, exige que Victor crie uma companheira para ele. Nesse momento, Victor fica indeciso diante das questões morais de criar uma outra vida como aquela. Ele recusa, temendo que a dupla de criaturas pudesse causar um caos ainda maior sobre o mundo. O monstro, com sangue nos olhos pela recusa de Victor, começa a cometer uma série de assassinatos ao redor do cientista. Ele mata pessoas queridas para Victor, incluindo a sua noiva Elizabeth. Esses eventos resultam em uma caçada implacável que leva o cientista até o Ártico. Então, em um reencontro gélido e marcado por ressentimentos, o monstro narra sua triste história de vida desde a sua criação. Ele expressa sua raiva e angústia por ter sido rejeitado pela sociedade devido à sua aparência repulsiva e como isso o levou a se tornar um ser solitário e atormentado. Mas se Victor queria que as mortes de seus entes queridos parassem, ele teria que lhe criar uma companheira. O monstro exigiu novamente que o cientista lhe desse ao menos essa alegria na vida e prometeu que assim que as criaturas estivessem juntas, eles viveriam em paz, afastados da civilização. Victor acredita no sentimentalismo da criatura e aceita a proposta, mas ao começar a criação da nova vida, ele é assombrado por visões terríveis das consequências de suas ações. Ele teme que o mundo seja devastado por sua criação e decide destruir a criatura feminina ainda incompleta. Através desse confronto entre o criador e a criatura, Mary Shelley explora temas como a responsabilidade, ambição desenfreada, solidão e as consequências de desafiar os limites da natureza. Mary Shelley foi uma escritora à frente de seu tempo. Iniciou a construção de Frankenstein em 1816, aos 18 anos de idade. Foi em um período marcado por várias turbulências pessoais que a ideia central da história surge durante um desafio literário entre amigos. 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão, devido às erupções vulcânicas que lançaram cinzas na atmosfera e causaram um resfriamento global.
Nesse período de chuvas constantes e baixas temperaturas na Suíça, Mary Shelley, seu marido e outros 2 amigos estavam reunidos em uma casa de campo e, para deixar a estadia um pouco mais interessante, os amigos decidiram ter um desafio literário para criar histórias de terror. Mary não estava inicialmente segura de sua história, mas um sonho que teve com um cientista que dá vida a uma criatura a inspirou a escrever Frankenstein. A trama do livro foi fortemente influenciada pelas paisagens desoladoras dos Alpes suíços. A solidão e a vastidão dessas paisagens naturais acabaram sendo refletidas nas emoções do monstro e de seu criador. Inclusive, o próprio nome Frankenstein foi supostamente tirado de um castelo que ela viu em uma de suas viagens. Quando o livro foi publicado pela primeira vez em 1818, ele não trazia o nome de Mary Shelley na capa, o que permitia que as pessoas julgassem a obra sem o preconceito de gênero. Na época, a sociedade vitoriana era dominada por normas rígidas de gênero que desvalorizavam a capacidade das mulheres de se destacarem na literatura ou em campos intelectuais. Esse anonimato inicial de Mary fez com que muitos leitores acreditassem que o autor fosse, na verdade, Percy Shelley, seu marido. Mary enfrentou críticas e descréditos por ser mulher, levando muitos a acreditar que um trabalho tão complexo, científico e inovador como Frankenstein não poderia ter sido escrito por ela. Além disso, a conexão com o poeta romântico Percy Shelley, seu marido, e o filósofo radical William Godwin, seu pai, também contribuiu com a ideia machista de que ela não fosse capaz de criar algo tão original. A decisão de publicar anonimamente reflete um ambiente hostil para as mulheres escritoras da época, assim como o desejo de permitir que a obra fosse avaliada por seus méritos literários em vez de ser automaticamente descartada por causa do gênero da autora. Mary Shelley superou esses desafios e, ao longo do tempo, Frankenstein se tornou uma obra icônica e sua autoria foi devidamente reconhecida. No mundo criado pela autora, encontramos paralelos notáveis com sua própria jornada, uma fusão intrigante entre a imaginação e as realidades que a cercaram moldaram a criação desse icônico romance gótico. Assim como os raios que iluminaram o experimento sinistro de Victor Frankenstein, Mary Shelley deixou um legado duradouro na literatura como uma das primeiras autoras a explorar o gênero de ficção científica. Ela criou uma história que ecoa até os dias de hoje com suas preocupações éticas e morais, ainda sendo relevantes em um mundo em constante evolução tecnológica. A história de Frankenstein tem sido amplamente adaptada em filmes, programas de TV, quadrinhos e outras mídias. O Monstro de Frankenstein se tornou um ícone da cultura pop. Uma das suas adaptações mais famosas é o filme de 1931, dirigido por James Whale e produzido pela Universal Studios. E aqui, abrindo uma pequena discussão, muitas pessoas acham errado o monstro ser chamado de Frankenstein, sendo que esse era para ser o cientista. Mas na minha humilde opinião, eu acho muito justo e válido que a criatura carregue o sobrenome do seu criador. Então, ao meu ver, não está errado chamar o monstro de Frankenstein também. Mas e aí, qual é a opinião de vocês sobre isso? Tá errado ou não tá? A busca incessante por conhecimento, a solidão do monstro rejeitado, a angústia moral de Victor, todos esses elementos lembram que cada ação, cada escolha tem consequências que ecoam ao nosso redor. A história nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e questionar as nossas próprias ambições, a ética e a responsabilidade que temos sobre nossas criações, sejam elas físicas ou metafóricas. E aí, gostou de revisitar mais um clássico da literatura? Frankenstein é um dos meus livros favoritos. Eu conheci a história bem ali por cima, afinal de contas é uma história super famosa, né? Mas quando eu de fato li o livro, eu me apaixonei. É medonho, arrepiante, ao mesmo tempo que tem uma sensibilidade muito sincera e verdadeira, sabe? Fica impossível de odiar o monstro ou o cientista. Mas se você também só conhece Frankenstein ali no raso, eu vou deixar o link do livro na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que vocês terão uma experiência completamente diferente lendo a história. E apesar de ser um livro bem antigo, ele não tem aquela escrita difícil e cansativa que geralmente os clássicos têm. Ele é perfeito. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe um comentário se você gostou do conteúdo, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, se inscrevam no canal para ajudar a manter o projeto ativo e engajado e até o próximo vídeo.